Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de economia. O Banco Central vai anunciar agora à tarde a taxa básica de juros, a Selic, e as expectativas estão divididas. Enquanto o mercado financeiro acredita na manutenção do patamar atual, os diretores do Banco Central esperam uma nova alta. O mercado financeiro aguarda os anúncios das decisões de juros dos comitês de política monetária do Brasil e também dos Estados Unidos. Apesar das incertezas, há uma predominância nas projeções de que as taxas, tanto do Banco Central quanto do Federal Reserve, vão ser mantidas. No Brasil, os juros básicos da economia passa por um ciclo de altas desde março do ano passado. Está em 13,75% ao ano, que é o maior patamar desde 2017. As elevações têm o objetivo de conter o avanço da inflação. Já nos Estados Unidos, não vai ser uma surpresa para Wall Street se o Fed anunciar outro aumento na taxa de juros, já que a instituição tenta atenuar a inflação acima do esperado. Para o mercado financeiro do Brasil, o veredito divide opiniões. Enquanto os analistas preveem uma manutenção da Selic no patamar atual, alguns membros do Comitê de Política Monetária não descartam a possibilidade de elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual aos 14%. A ata da última reunião do colegiado, em que os juros básicos foram elevados em meio ponto percentual, diz que o comitê vai avaliar a necessidade de um ajuste residual, de menor magnitude, em sua próxima reunião. As percepções levam em conta que a taxa Selic é o principal instrumento de política monetária com potencial para reduzir a inflação. Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam novas alternativas de investimento pelas famílias. Eu falo agora de notícias internacionais. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta quarta-feira uma mobilização parcial dos cidadãos russos em idade de combate para lutar contra a Ucrânia. Putin disse que está disposto a utilizar todos os meios na defesa que o país possui. Putin também acusou os países ocidentais de quererem destruir a Rússia, além de fazerem uma chantagem nuclear. Gostaria de lembrar que nosso país tem várias armas de destruição e, em certos aspectos, até mais modernas que países da OTAN. Se há uma ameaça à integridade territorial russa, para proteger o país e o nosso povo, certamente vamos usar todos os meios disponíveis. Isto não é um blefe. Com o anúncio, Putin opta por uma escalada no conflito diante das contraofensivas das forças ucranianas, que provocaram um recuo do exército russo. Ele também anunciou o apoio à organização de referendos de anexação de 4 regiões do leste e do sul da Ucrânia. Reforço que vamos fazer de tudo para garantir condições seguras para os referendos para que as pessoas possam expressar os próprios desejos. E vamos apoiar a escolha tomada pela maioria dos moradores de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. As forças russas sofreram baixas consideráveis nas regiões de Kherson e Kharkiv, onde os russos foram obrigados a ceder muito território. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, anunciou que o exército registrou quase 6.000 mortes de soldados desde o início da ofensiva, um balanço muito superior ao anterior, mas que continua abaixo das estimativas ucranianas, que citam dezenas de milhares de baixas. E olha, depois do anúncio, a procura por voos para sair da Rússia disparou. Os dados do Google mostram um aumento na busca por passagens e, com isso, o preço das tarifas também subiu. A alta foi de aproximadamente 300%. E ainda sobre esse assunto, as declarações em tom de ameaça do presidente da Rússia despertaram reações imediatas na Europa. A começar pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Zelensky pediu aos países que apoiam Kiev que não cedam às chantagens do presidente russo. Na visão do líder ucraniano, qualquer recuo pode ser um sinal verde para a Rússia avançar e conquistar mais regiões. Zelensky disse ainda que não acredita que Putin vai utilizar armas nucleares. Os países membros da União Europeia também estão discutindo ações conjuntas em resposta à fala do presidente russo. O porta-voz do grupo, Peter Stano, disse que uma reunião
já foi realizada para tratar do assunto, mas que por enquanto não há previsão de que novas sanções sejam adotadas contra a Rússia, então não há previsão de anúncio dessas sanções. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar que mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com a perda progressiva da memória. E hoje é o Dia Mundial do Alzheimer, um alerta para o problema. Combater os fatores de risco são as principais medidas para evitar, a evolução dessa doença. Veja. O Alzheimer foi descoberto pela primeira vez no mundo em 1906, como uma doença neurodegenerativa que leva a uma deterioração progressiva da capacidade cognitiva do paciente até a perda total de autonomia. Desde 2008, o dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer no Brasil. Ainda não há clareza sobre o total de pessoas que vivem com a doença no país, mas a estimativa é de que cerca de 2 milhões de pessoas tenham demências, e o Alzheimer responde pela maior parcela delas. Para 2050, a projeção é de que esse número chegue a cerca de 6 milhões de pessoas, um aumento de 200%. A perda progressiva da memória ainda não tem cura, mas evitar os fatores de risco e fazer uma detecção precoce podem adiar os efeitos da doença. Uma das pesquisas deu grande salto ao vincular pela primeira vez 42 genes extras à doença de Alzheimer. Essa descoberta sugere que a doença de Alzheimer é causada por muitos fatores, com evidências de que existe uma proteína específica envolvida na inflamação. Outra pesquisa mostrou que fatores como estilo de vida podem influenciar no desenvolvimento da doença. No ano passado, os Estados Unidos aprovaram o primeiro novo medicamento para o Alzheimer em 20 anos. O aducanumab busca tratar a forma mais comum de demência, em vez de seus sintomas, e sua eficácia ainda está em análise. E outra descoberta é um exame de sangue que pode identificar com precisão as pessoas com propensão à doença antes que os sintomas apareçam. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!